Quando Jesus falava, o que diferenciava dele de outros era a autoridade moral. Eu gosto de ouvir a Aurilene, porque ela fala com autoridade moral sobre os temas espíritas. Meus irmãos, muita paz. Vamos tratar desse assunto, mas antes eu queria fazer aqui uma divulgação de um livro muito importante. Allan Kardec, ele, ao desencarnar, ele tinha um projeto de escrever um livro sobre as religiões do mundo. E ele desencarnou e não escreveu esse livro. Não escreveu esse livro. Agora temos esse livro, escrito por um espírita, o senhor Getúlio Ribeiro Leite, As Grandes Religiões do Mundo. Um trabalho impressionante em 233 páginas. O senhor Getúlio escreveu uma obra que trata de todas as religiões. Ele tem vários livros escritos. Essa obra eu recebi de presente ontem, que foi meu aniversário, da neta dele, no hotel, que é dele, hotel Golden Lease. Alguém já viu falar nesse hotel aqui, Golden Lease? Não? Ninguém nunca foi no Golden Lease? É o ponto turístico principal na rede hoteleira, então convido que vocês levem suas esposas e seus maridos, seus filhos, para comemorar o aniversário de casamento. Todo aniversário de casamento a gente comemora lá, no Golden Lease. É o hotel mais lindo que eu já vi. Aliás, só perde do Egito, de um do Egito. Mas de Goiânia é o mais bonito. E lá estava o livro. E eu falei, eu queria comprar esse livro. Depois a moça falou, não, a neta pediu para te dar de presente. Eu falei, nossa, logo hoje, meu aniversário. Então, aqui fala sobre todas as religiões. O hinduísmo, jainismo, budismo, lamaísmo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, zoroastrismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, aí vem Igreja Católica, Ortodoxa, né? Católica Apostólica Brasileira, Evangélica Luterana, Igreja Calvinista, Anglicana, meus irmãos. Aí vem o Espiritismo. Então, aqui trata de todas as religiões. Então, o senhor Getúlio fez o que Kardec não teve tempo para fazer. Então, visitem o hotel Golden Lease e adquirem esse livro, As Grandes Religiões do Mundo. Lá tem um restaurante excelente, chamado Londo. É uma coisa linda, né? Muito lindo. Eu participei da inauguração do hotel, porque ele espírita, filho espírita, neto espírita, e aqui está essa obra, As Grandes Religiões do Mundo. Precisamos conhecer todo o pensamento teológico, religioso, através do seu Getúlio. Empresário, foi dono do posto carreteiro. Eu falar no posto carreteiro aqui, todo mundo? Né? Posto carreteiro. Um empresário, estudioso, pesquisador, que escreveu, dentre tantos livros, tem outras obras dele, A Minha Trajetória, eu fui no lançamento desse livro, Veredas do Meu Sertão, Crepúsculo da Saudade, Janelas do Tempo, Raízes Profundas e As Grandes Religiões do Mundo. Depois dessa obra, ele desencarnou. Então, conheçam esse trabalho. Eu até sugeri a Vitória, a neta, que colocasse esse livro na Amazon, para que tenha disposição, para as pessoas possam adquirir. Né? Então, o trabalho que Kardec não fez, mas estava nos seus projetos. Né? Agora nós vamos tratar desse assunto. Vou pedir para a doutora Marisley ler essa parábola aqui do Tratado dos Evangelhos, e depois nós vamos fazer os comentários.
peço para ela ler, porque ela não lê, ela interpreta, ela tem uma voz linda, né? Então é muito interessante. Agora eu vou ter que caprichar, depois desse elogio. Irmãs e irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui, falou que é empreendimento, restaurante, loja, que é de espírita, lá estamos nós prestigiando, né? Alguém aqui é empresário espírita, tem algum local assim? Pode chamar que a gente vai e prestigia. Parábola do filho pródigo. Disse ainda Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Quem tiver o Tratado dos Evangelhos aí, me acompanha, está na página 481. Poucos dias depois, ao ajuntar tudo o que tinha, o filho mais moço partiu para a região longínqua, onde dissipou seus bens com uma vida de luxúria. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma expressiva fome naquele país e ele começou a sofrer privações. Então, ele foi empregar-se com um dos habitantes desse país, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. E ali desejava ele matar a fome com as bolotas que comiam os porcos, mas ninguém lhes dava. Então, caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Portanto, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. E ao se levantar, foi ter com seu pai. Quando ele estava ainda ao longe, seu pai o avistou e, movido de compaixão, correu ao seu encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e cobriu-o com beijos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti nele. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho gordo e matai-o. Coitado do novilho, não tinha nada com isso, né? Matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. O filho mais velho, porém, que estava no campo, voltou e, ao se aproximar da casa, ouviu músicas e o ruído dos que dançavam. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que acontecia. Este lhe disse: teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar. Mas ao sair, seu pai o convidava. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para festejar com meus amigos.
No entanto, veio este teu filho, que devorou todos os seus bens com meretrizes, e mataste para ele um novilho gordo. O pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era necessário fazer festa e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi reencontrado. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Interpretação do autor. Obrigada. No mês passado, nós comentamos a respeito da parábola dos talentos. E eu disse que precisaria de 1000 páginas para escrever esse trabalho. Essa parábola precisaria de 2000 páginas para traduzir. 2000 páginas, 2 livros desse, para analisar o aspecto teológico, cultural, social, psicológico, emocional, jurídico, para interpretar essa parábola. Então, precisaria de muita reflexão. No aspecto teológico, por exemplo, o Pai é Deus. Nós somos os seus filhos. Filhos obedientes e filhos desobedientes. Os desobedientes sofrem as consequências. Os desobedientes não sabem aproveitar do patrimônio espiritual que têm. E esbanja os talentos com as coisas egoístas, orgulhosas desse mundo. E somos os filhos também obedientes, mas que nem sempre sabemos aproveitar também. O filho mais velho reclamou: o senhor nunca matou um novilho, mas o que é meu é seu, você faz o que você quiser. Você não matou um novilho porque você não quis. Então nós temos que aprender a aproveitar e nos alegrarmos com as bênçãos que Deus nos dá. Filhos, netos, conquistas intelectuais, materiais, espirituais. Então a história relata 3 personagens. E Jesus usava o número 3 para comunicar. Conforme Pitágoras, o número 3 simboliza comunicação. Um pai e 2 filhos. Parece que esse pai era viúvo. Aí o filho mais novo quis sair de casa. E falou: pai, eu quero a parte da minha herança. Mas não existia essa tradição. Embora os relatos da Bíblia falam de alguns patriarcas que doaram em vida as heranças. Arão, por exemplo, Abraão. Doaram em vida suas heranças, mas não é a prática. Os filhos herdam depois que os seus pais desencarnam. Mas aquele filho queria isso. É uma história que Jesus conta, que me parece que não é uma parábola. Isso aconteceu. Isso é fato. Algumas parábolas de Jesus são fatos. Não nos esqueçamos que Jesus é o Senhor da história da humanidade, sabe tudo. E o filho pediu a parte da herança dele, ou seja, metade de tudo que o homem tinha. Vendeu e deu o dinheiro para ele. Aí ele saiu dali, claro que contrariou o filho mais velho. Deu dinheiro para esse indivíduo que não está seguindo as normas do meu pai, a disciplina de estar aqui. E foi para uma terra distante, foi para bem longe. E lá ele gastou tudo com a luxúria, com os prazeres. Aí depois que o dinheiro acaba, ninguém é bonito, né? Acabou o dinheiro. E veio sobre aquela região
a fome. Aí lembra do rei Davi. Enquanto Davi estava fora da lei, veio a seca. A consequência da lei natural sobre aqueles que não respeitam as leis de Deus. A fome num país onde seus habitantes não respeitavam as leis de Deus. E o rapaz, para não morrer de fome, foi trabalhar numa atividade mais humilhante. Porque os judeus não comiam carne de porco. Quem comia carne de porco eram os romanos. E foi trabalhar para cuidar de porcos. E não podia se alimentar nem com os alimentos dos porcos, porque o alimento dele era pior do que dos porcos. Aí a mensagem traz um ponto. E ele caiu em si. Emmanuel tem uma mensagem intitulada Caindo em Si. Cair em si. Cair em si é despertar para a verdadeira realidade espiritual. Despertou. O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu fosse empregado do meu pai, pelo menos eu tinha um alimento. Pelo menos eu tinha uma vida digna. Vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele que eu pequei contra o céu e pequei contra ele, que eu não sou digno de ser filho dele, que eu quero ser só empregado dele, que ele me contrate. E voltou. Saiu daquela terra distante, passou por privações até chegar à sua morada, e o pai viu distante. Um detalhe é que ele foi, mas o pai não foi atrás dele. Nem o irmão foi atrás dele. Para onde ele foi? Sumiu. Ficou anos longe dali. E quando o pai avistou, foi ao encontro dele. E ele agarrou o pai pelo pescoço, chorando, e disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Arrependimento. Humildade. Se o orgulho e o egoísmo são as maiores dificuldades e obstáculos para o progresso moral, a humildade e a generosidade são os caminhos do amor. Uma vez, através do médium do André Luiz Peixinho, querido André, um espírito se comunicou e disse, nós éramos todos jovens, se alguém sobe a montanha pelas vias da inteligência, se não subir pelas vias da moralidade, tem que descer a montanha para evoluir. Mas se sobe a montanha pelas vias da moral, não precisa descer dessa montanha, porque lá mesmo adquire as virtudes intelectuais. Porque a virtude moral consiste no amor. E o egoísmo não ama como o nosso pai. O nosso egoísmo, ele gera um amor interessado, interesseiro. Então ele voltou. Aí o pai pediu 3 coisas. Traz uma veste, túnica, traz uma roupa para ele. Porque ele está numa situação difícil. Um anel, que significa compromisso. Traz um anel, anel da família. E uma sandália digna. Claro que o rapaz veio com alguma sandália, mas uma sandália digna do filho. Uma vestimenta digna, o anel da família e uma sandália digna. E mate o novilho gordo para nós comemorarmos. Mas aí, veja a definição desse pai. Ele estava morto. Ele estava morto e perdido. Então, a morte não é apenas o desencarne. É a morte de quem está fora das leis de Deus. Está morto, mas reviveu. Estava perdido, mas ele, ao cair em si, ele se encontrou. E vamos comemorar. O pai não quis comemorar, nem homenagear um filho imprudente.
que não tem nada a ver com pródigo. O nome é parábola do filho pródigo, mas a prodigalidade é a generosidade, mas a parábola do filho irresponsável, desobediente. E a festa? O filho mais velho trabalhando no campo, aí volta a ver aquela festa. O que está acontecendo aqui? Isso aqui não tem festa? Que coisa estranha. Aí um servo, teu irmão chegou, e teu pai está comemorando. Aí o irmão mais velho não gostou. Aí o pai saiu, foi ao encontro. O irmão mais velho não entrou lá na festa, não. O pai foi para fora e falou, olha, pai, como é que o senhor faz isso? Estou aqui há quantos anos? Sigo rigorosamente, obediente, parábola que lembra o moço rico. Obediente. Sigo todas as leis. Sigo tudo que o senhor quer. O senhor nunca fez uma homenagem a mim, não matou nenhum cabrito em minha homenagem para comemorar com meus amigos. E agora o senhor está homenageando um irresponsável? Meu filho, não estou homenageando um irresponsável, estou homenageando a glória divina de teu irmão, que estava morto e perdido, agora ele caiu em si, passou a ser outra pessoa. Então, a interpretação teológica é Deus que nos orienta com suas normas. Somos os filhos obedientes ou desobedientes? Responsáveis ou irresponsáveis? Mas mesmo sendo responsáveis, precisamos entender o amor do nosso Pai. O que faltou ao filho mais velho foi o sentimento de sabedoria para compreender a vitória espiritual. Ele só observou o plano físico, ele não observou o lado espiritual, ele não observou que o verdadeiro sentido da vida é espiritual e não material. E quando nós pensamos só no ambiente, nas razões materiais, nossas percepções são limitadas. Então, teologicamente, ali se encontravam dois irmãos. Um que queria se libertar, queria independência, para fazer o que quiser. Mas eu tenho certeza que ele saiu dali, não foi para entrar na promiscuidade, não. Ele pegou aquela herança, foi para outra cidade, provavelmente com outro desejo. Ele não saiu dali para ser um promíscuo, não. Não, não é verdade. Mas ele saiu dali, mas não suportou as tentações. E foi pego no seu ponto fraco. A sexualidade desvairada. Ele não saiu dali e pediu a herança para poder gastar tudo, com meretrizes, como disse o irmão mais velho. Saiu dali para investir, provavelmente. Mas começou a dilapidar o patrimônio com a sua fragilidade moral. E perdeu tudo. Então, o filho não saiu dali para ter a sua liberdade e agir de forma promíscua. Não. Mas não suportou. Ou seja, quando nós queremos viver por conta própria, sem observarmos as leis de Deus, nós ficamos vulneráveis. E por isso que na oração do Pai Nosso diz lá, Senhor, livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é o livramento do mal? Não nos deixe que, ao cairmos em tentação, não caiamos em si. Ou seja, mesmo caindo em tentação, que eu me livre do mal. E qual é o pior mal que pode ocorrer com o espírito? Parar de evoluir.
desistir de evoluir. Então, a volta do filho significa o retorno daquele que se desviou, mas percebeu, porque a lei do progresso, que nós vimos há pouco, não permite que nós fiquemos o tempo inteiro nos descaminhos. Mas ele precisou passar por um sofrimento. O sofrimento foi uma consequência, não foi um castigo. Deus não castiga ninguém. As nossas escolhas geram consequências. E as consequências podem gerar alegria, como podem gerar sofrimento, dores. Essa é a interpretação teológica. Agora vamos para a cultural. Cultural. Cultura. Era um homem com 2 filhos, um pai de família. Um homem que cuidava bem do seu patrimônio. Provavelmente esse pai tinha um carinho especial pelo caçula. Geralmente os pais exigem muito dos mais velhos. Quem é filho mais velho aqui? Primogênito? Sabe o que eu estou dizendo. Quem é o caçulinha aqui? O queridinho, o caçulinha. Caçulinha manda. Aqui tem algum caçula aqui? Não? Você é do meio é da avó. Filho mais velho é da mãe, o caçula é do pai e do meio é da avó. Quem é filho do meio aqui? É da vovó, não é? Fica com morrendo de ciúme de um e de outro, todo no meio. Fez a vontade do caçula. Tome aí, olha que absurdo. Vendeu tudo, a metade para dar dinheiro para o menino. E para o mais velho, nada. Não comemorar nem o aniversário. Nós temos que tomar cuidado com isso. A interpretação agora não é teológica. O filho mais velho reclamou com razão. Ora, o senhor está fazendo festa por ele, nunca fez festa para mim? Olha, Caim matou Abel por causa de ciúme. Mas por que por causa do ciúme? Porque muitas vezes os pais provocam o ciúme nos filhos. Nós precisamos saber educar os nossos filhos. Valorizar os talentos de cada um. Muitas vezes nós não escondemos as nossas predileções. Tem o queridinho da mamãe, o queridinho do papai. Mas é preciso que os pais saibam administrar esses sentimentos com justiça. Não era para aquele pai não tinha dever nenhum de vender a parte do filho e dar para ele. Fez isso porque gostava do filho. E contrariou o filho mais velho, que também era ali um empregado. Nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos dele. É diferente. E ele agia como empregado, não tem isso? Você vê muito isso, às vezes o filho trabalha na empresa do pai e age como empregado. E o pai age e trata o filho como empregado. O filho não é empregado, o filho é filho. O pai errou. Tinha que ter matado um novilho, tinha que comemorar. O pai errou e o filho mais velho reclamou com razão. O pai errou 2 vezes nessa parábola. Errou em dar herança para o filho, não era para ter feito isso, não tinha dever nenhum jurídico. E errou por não dar ao filho mais velho afeto. Olha o lado psicológico. Esse pai errou. Não é a parábola de Jesus. Na parábola de Jesus, o pai não erra, é Deus. Mas agora estamos analisando a parábola no sentido de história de uma família. O pai errou por ter vendido e dar dinheiro para um irresponsável. Mas fez isso por quê? Era o queridinho do papai, e o filho mais velho sabia disso.
O pai errou 2 vezes. Por não tratar o filho como filho e sim como empregado, e por vender e por passar o dinheiro para um irresponsável. Ele errou, o pai errou. Os 3 erraram. Olha outra análise da história. Só isso já daria 200 páginas para a gente escrever. Os 3 erraram. E até o servo também errou. A forma como ele chegou e disse, estou comemorando aí. Ali, numa análise cultural, todo mundo errou. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com os filhos, com os parentes. Às vezes nós não escondemos as afinidades. Vamos ser justos. Acima de tudo, justiça. É uma outra análise. Agora tem uma análise psicológica. O pai simboliza a consciência. Os filhos vão simbolizar os atos, atitudes. Tem atitudes nossas que são semelhantes à do filho irresponsável. E tem atitudes nossas que são semelhantes à do filho responsável. As nossas atitudes. É uma análise psicológica, envolvendo o consciente e o subconsciente. O ego. Por exemplo, todos nós aqui temos virtudes. Todos nós temos virtudes. Essas virtudes, essas qualidades geram coisas boas na vida das pessoas. Tem gente que a gente ajuda que a gente nem sabe. Uma atitude generosa gera uma onda infinita. Atinge o próximo e atinge o distante. Como também as nossas maldades atingem o próximo e vai além. Então tem pessoas tão bondosas que não têm noção do quanto que pode fazer de bem e do quanto que ajudam. Tem pessoas que geram confiança, segurança. Tem pessoas que geram calma, que nos transmitem calma. E se você transmite calma a alguém, esse alguém passa para frente, daqui a pouco, a 100ª pessoa desfruta da sua paz através de 99 pessoas. O quanto que nós podemos ajudar. O quanto que nós podemos socorrer. O quanto que nós ajudamos. E muitas vezes, quando nós saímos da terra, encontramos espíritos agradecidos. E nós falamos, mas eu não sei quem você é. Eu não me lembro de ter ajudado você. Mas você ajudou meu avô, ajudou fulano, meu amigo, e chegou até mim. E Jesus fala isso. Eu tive fome e me deste que comer. Você, quando ajuda alguém, você gera uma rede de bem-estar a um grupo de pessoas. Quando você causa um dano também a alguém, esse dano vai além. Se as nossas virtudes podem ir além, a falta delas também podem prejudicar pessoas que nós desconhecemos. Uma das grandes coisas que o Espírito faz quando ele volta e se comunica com os médiuns é o arrependimento. Me desculpe por ter feito isso para você. E muitas vezes o Espírito não reencarna porque ele tem pendências do lado de lá. Também tem isso. Olha, eu não posso reencarnar porque eu tenho que estar do lado de fulano ainda, para que ele esteja bem. Há espíritos que estão em atividades espirituais que não podem ainda reencarnar porque tem pendência lá. Tem que ajudar, principalmente aqueles que na terra eles prejudicaram. Então é outra visão. O filho que vai para a terra distante pode ser o espírito que desencarnou e volta. E volta
arrependido e resgata através de uma nova encarnação. E aí, a festa espiritual acontece. Nós somos os filhos pródigos, o filho mais velho e o pai em muitas situações. E aí precisamos dessa vigilância, desse cuidado e dessa autovalorização. Uma das coisas que precisamos superar é a tristeza. A depressão é a tristeza permanente. Vamos nos alegrar, porque muita gente se beneficia só porque estamos aqui nesse planeta. Cada um de nós aqui já ajudou milhares de pessoas. Por mais egoísta que seja o ser humano, ele tem virtudes que ajudam muita gente. A natureza, os animais, o meio ambiente. Quantas pessoas se beneficiam dos nossos trabalhos? Quantas pessoas que recebem essas bênçãos, mas não sabem de onde elas vêm? Quantas bênçãos que os Espíritos nos proporcionam e nós não sabemos quem são? Quem são? Anônimos. Quantos de nós já ajudamos tanta gente através da oração? Então vamos nos alegrar. Ah, mas tem o passado que cobra. Mas o passado já foi. O que importa é o presente. Vamos valorizar as coisas boas, as virtudes, o que nós temos, o patrimônio que nós temos. E vamos pedir a Deus reforço para não desistirmos de nós. É tempo de alegria. Uma amiga minha, para finalizar, disse: Emídio, eu tenho todas as razões do mundo para agradecer a Deus. Eu só recebi graça, mas eu me acho uma pessoa triste. Quantos de nós ficamos tristes, somos tristes, tendo tudo? Aquele rapaz tinha tudo e estava triste, porque não sabia valorizar o que tinha. Vamos valorizar as bênçãos. Tem gente rica que daria tudo que tem para enxergar, para caminhar, para raciocinar. Venderia todo o patrimônio para ter 1% das bênçãos que nós temos. Então é tempo de alegria, de agradecimento. É tempo de valorizarmos essas bênçãos. Porque quando não valorizamos, perdemos. E quando as perdemos, ficamos numa situação difícil. Dando comida aos porcos, entre aspas. Porque trabalhar com os animais, cuidar dos animais é uma bênção também. Mas a figura da parábola, ela é puramente alegórica. Então vamos nos alegrar com as coisas boas que nós temos. Saúde, família, amigos, colegas. Meus irmãos, nós moramos na cidade mais linda do mundo, Goiânia. O Wilson Fittipaldi esteve aqui e disse que conhece tudo, toda a cidade do planeta, que não tem lugar melhor que Goiânia. Nós moramos num lugar que não tem enchente, que não tem furacão, que não tem terremoto. Nós temos razões para sermos felizes por viver em Goiânia, num povo acolhedor, com pessoas generosas.
O goiano é o mais generoso dos brasileiros. Deu terra para Brasília, deu terra para o Tocantins. Ninguém doou mais terra que Goiás. Ninguém é mais generoso que o goiano. E nós fazemos parte dessa comunidade, dessa energia de generosidade. E só por isso nós já temos muito a agradecer. Então vamos agradecer. Vamos valorizar essas bênçãos, caindo em si a cada dia. Depois nós podemos fazer uma análise mais profunda, analisando o aspecto jurídico da parábola, analisando o aspecto sociológico da parábola. E por aí vai. Porque cada parábola de Jesus é um tratado, é um estudo profundo, analisando sobre várias óticas. Mas todas elas vêm com a mensagem de que o Pai nos ama, mesmo sendo suas leis justas, mas Ele nos ama, e esse amor de Deus é a grande descoberta do Espírito. Quando nós descobrirmos que Deus é amor, nós teremos tudo para sermos felizes e sorrir, sem nenhuma razão qualquer. Por que você está sorrindo? Porque Deus me ama. Muita paz a todos.